Bem, caríssimos e caríssimas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, dia 3 de junho. E nesse dia 3, refletimos a memória litúrgica de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Ele, padroeiro da juventude africana, atraído pelos missionários da África, chamados de Padres Brancos, fundados pelo cardeal Laviguiri. Carlos Luanga, que pertencia ao clã Ngbe, foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Ele se tornou o chefe dos jovens pajens que servia a corte do rei Muanga, em Uganda, na África, que há pouco haviam se convertido, sendo ele um exemplo e um incentivador desses fiéis seguidores da fé católica, e recebendo, em 1934, pelo Papa Pio IX, o título de padroeiro da juventude africana. Devido às diferenças culturais e aos sofrimentos decorrentes da colonização, a evangelização na África foi um processo doloroso. Os missionários tinham que ser homens verdadeiramente de Deus, de caridade, para que não fossem confundidos com colonizadores. Pouco tempo depois da entrada dos padres, que foram causa da conversão de Carlos e seus companheiros, o rei se revoltou e decretou pena de morte para os que rezassem. Um pajem de 17 anos, chamado Dionísio, foi visto ensinando religião. Assim, de próprio punho, o rei atravessou seu peito com uma lança, deixou-o agonizando por toda a noite e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte. Usou deste exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezavam. Diante de toda essa situação, Carlos, depois de muito se preparar junto com seus companheiros, batizando os que ainda não haviam sido batizados, apresentou-se diante do rei com o firme propósito de não negar a fé. Seguido de outros 15, quando, em sua corte, o rei separou os pajens entre os que rezavam e os que não rezavam. Todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar podem ficar aqui ao lado do trono. Aqueles, porém, que querem rezar, reúnam-se contra aquele muro. Mas vocês rezam de verdade? Perguntou o rei. Sim, meu senhor. Nós rezamos realmente, respondeu em nome de todos Carlos. E querem continuar rezando? Sim, meu senhor, até a morte. Então matem-nos. Decidiu bruscamente o rei, dirigindo-se aos algozes. Além do ódio à religião, acreditava-se que o rei também estava movido pelo ódio à santa pureza, já que essa formação de pajens, muitas vezes, eram obrigados a satisfazer os desejos impuros do rei. Para aumentar o sofrimento dos condenados, foram transferidos para uma prisão em Namugongo, sofrendo trajes e violência durante todo o caminho pelos soldados do rei. Em 3 de junho de 1886, na expectativa de evitar mais conversões, o rei decretou a morte de Carlos, que foi queimado vivo diante de todos. Dirigindo suas últimas palavras a um dos jovens que viria a morrer com ele: pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. A tentativa foi frustrada. Seguindo o irmão na fé, nenhum deles, jovens de até 20 anos, renegou, até que, em 1887, o último deles morreu afogado, como parte dos corajosos mártires de Uganda, na África. Todos rezaram até o fim, e um deles dizia ao morrer: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existimos mais, outros virão depois de nós. São Carlos Luanga e os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920 por Bento XV. E 30 anos depois de declarado padroeiro da juventude africana, o Papa Paulo VI, em 1964, canonizou esse grupo de mártires. Paralela à geografia desses mártires, traremos também a oração. Paz.